Enfim, mas eu estou dizendo que pela primeira vez nós tivemos estas atividades no Museu da República, enfim, foram belíssimas atividades que foram promovidas pelo governo do Distrito Federal, a CEPI do DF. Passar a palavra para o Luiz, que é garçom e é do Grupo Estruturação, e nós vamos controlar o tempo com rigor, viu, Luiz? Muito boa tarde a todos. Dá para me ouvir aí, pessoal? Então, eu me chamo Luiz Jesus dos Santos, e o que eu quero, na realidade, aqui, doutora Érica Cocai, deputado, é fazer novamente a denúncia do que eu sofri no ano de 2010, reivindicando direitos LGBTs, onde eu estava na minha casa, um evento público para gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, onde eu e meu companheiro fomos agredidos covardemente por policiais militares, entendeu? Nós sofremos injúrias raciais, nós sofremos injúrias homofóbicas, e até então, nós já fomos ouvidos pela parte da Polícia Militar, pela juíza Isotônia, mas o que me deixa mais irritado, mais revoltado, mais impotente, é saber que eu fui agredido não só pela Polícia Militar, mas também pela Polícia Civil do DF. Em plenas eleições de 2010, onde, 2 meses antes das eleições, o presidente Lula sancionou a lei que está aqui, que diz... Sancionou a lei contra o racismo, entendeu? Não está aqui escrito aqui na última página. E eu fui agredido covardemente com essa falta de respeito pelo presidente que sancionou essa lei, com essa falta de policiais que não tem um pingo de respeito pelo cidadão negro, pelo policial que honra a sua farda e que, no entanto, ele se passa por uma banda podre dentro da Polícia Militar e dentro da Polícia Civil, onde eu fui covardemente agredido pelo escrivão, o Herbert Pinto, onde eu estava algemado, com os braços para trás, sobre uma barra de ferro. Eu me sinto humilhado, e diante desta casa, eu venho novamente, como eu vi no ano passado, aqui, sobre a matança dos negros, que estava vendo nessa audiência pública aqui. E até então, até hoje, eu não vi nada. Então, presidente, eu quero que os policiais civis, como a sua delegada, que ela foi conivente com a situação, todos eles sejam chamados para que eles possam responder sim por esse processo. Eu quero que isso seja colocado em papéis limpos, papéis brancos. Está ótimo. Ok? Só isso. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Eu vou passar para os componentes da mesa e depois eu passo para a CEPI por 3 minutos para que nós possamos fazer os encaminhamentos, tá certo? Então, eu passo, em primeiro lugar, vou passar para a doutora Maria Eliane, doutor Marivaldo e para a Regina Barros. Então, doutora Maria Eliane, a senhora tem 3 minutos para responder o que lhe couber. E aperte, é isso. Pronto. Meu Deus, Pronto. Cheio de dedo com isso aqui. Olha só, eu vou ser bem breve, só para responder a mãe Lúcia e o Alexandre de Oxalá. Tá? Eu vou responder brevezinho. Olha, não é justificando, porque não tem justificativa. Concorda comigo? Isso é impossível. Mas a senhora diagnosticou aqui uma coisa que um pensador de direita, chamado Karl Loewenstein, em 1932, ele fez um levantamento dizendo que 2/5 da população mundial vivem sob constituições aparentes. Então, na verdade, uma coisa é o que se escreve. Então, eu fico assim muito revoltada, porque eu nunca soube, agora como o pessoal fala, gosta de falar, nesse país, eu nunca soube que, por exemplo, um prêmio
do Jogo do Bicho não tivesse sido honrado pela banca do Jogo do Bicho. Aí eu digo assim, eu fico numa revolta, porque eu digo, meu Deus, como é que pode ser uma coisa dessa? Uma Constituição não é honrada, mas o Jogo do Bicho é. Então, a contravenção honra. Tem mais poder. De fato, tem. Né? Eu nunca vi isso. Então, isso é uma coisa que eu digo, a senhora tem toda a razão. É assim, direitos dos presos. Não pode fazer, pode olhar lá no artigo 5º, não pode fazer isso, aquilo e aquilo outro. Mas é o que pega o preso, bota seja do jeito que ele for. Se ele for pobre, negro é pior, porque são gravames em cima de gravames, entendeu? Então, pega ali na rodoviária, faz aquele bolo de gente, sacode no camburão, não é isso? Agora, o Brasil assinou, tem o Código Penal, o Brasil tem uma extensa legislação, né? Tem a Constituição, que é a lei maior de todos nós, tem assinatura pelo Brasil das regras mínimas de tratamento de preso, e a gente chega e fica numa posição difícil, porque havia um outro pensador francês que ele dizia a revolta dos fatos contra os códigos. Quer dizer, tanto pelo lado bom como pelo lado negativo. Quer dizer, a revolta dos fatos contra os códigos serve para dizer, olha, instituir o divórcio no Brasil, né? Porque as situações de fato geraram essas outras situações que acabaram tendo que ser, vamos dizer, admitidas pelo o direito. E o inverso também é verdade, porque quando o ordenamento protege uma determinada situação, os fatos do dia a dia, os fatos da convivência humana, desdizem aquilo que já foi erigido como lei. Por isso, não pensem que a lei resolve tudo, porque não resolve mesmo. Agora, é por isso que eu estou sendo bem rapidinha, para eu também responder também sem me justificar ao Alexandre. Oi, Alexandre, chegue cá, homem. Eu estou aqui só respondendo você, porque não dá tempo de outra coisa. Quer dizer, também digo que não é nenhuma justificativa, porque essas coisas não tem como. Mas dentro da organização nossa, do Ministério Público, advinda de uma lei orgânica, também de estruturação do Ministério Público, todas as pessoas têm que rodiziar nessas funções. Então, você não pode ficar ali sem dar vez a outra pessoa. Então, é uma coisa muito difícil essa. Agora, a Sexta Câmara, ela tem um papel. Se isso foi, vamos dizer, uma coisa que o senhor já viu que ia acontecer, porque o Procurador da República, ele tem independência funcional. Entendeu? E ele tem que ter mesmo, os juízes têm que ter, porque senão todo mundo vai obrigar ele a fazer uma coisa em desacordo com a convicção dele. Mas existe uma Câmara de coordenação, que com certeza não foi ouvida. O senhor não pediu para a Câmara lhe ouvir, porque ela trata da coordenação. Então, vai lá, coloca a situação para o colega. Às vezes, Dona Lúcia também, de Oxum. Coisa linda é Oxum, né? Tem que conhecer pelo menos as do Nordeste, né? Então, mas aí eu perdi. Mas eu quero dizer o seguinte, que às vezes, pronto, achei de novo, é por desconhecimento. Porque aquilo só se falou naquilo, então não se falou noutra coisa, entendeu? Só há estudos sobre isso. Existem estudos antropológicos das comunidades de terreiro, aí então a pessoa fica jungida àquela coisa acadêmica. Então, eu não posso mais demorar, não estou justificando também, acho que realmente essas condições precisam ser revistas. Por isso que eu disse que eu hoje não tinha condição de falar nada aqui, porque eu estou aprendendo. Então,
Não tem como falar nisso. E encerrando, porque o meu tempo já passou. Doutora Maria Eliane Menezes Farias, nós agradecemos e passa a palavra para o Marivaldo Pereira, que é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Chegar mais para cá. Só para concluir, eu queria falar um pouco sobre a questão da Constituição. A Constituição de 88 foi um avanço, sem dúvida alguma, um avanço democrático, fruto de uma grande mobilização social e, sem dúvida alguma, ela é muito mais avançada do que a realidade que a gente tem. Agora, a concretização da Constituição é algo que o povo brasileiro vem batalhando há anos, e sem dúvida alguma, nós temos avançado, desde a sua promulgação, nós temos avançado, mais lento do que nós gostaríamos, mas nós temos avançado. E esses avanços só são possíveis com organização, com participação e ocupando os espaços e exigindo que as instituições cumpram seus papéis. Nós temos aqui, por exemplo, essa discussão sobre o papel do Ministério Público. Foi criado, por meio de uma emenda constitucional, recentemente, um conselho exatamente para fazer esse controle externo do Ministério Público e para padronizar a atuação do Ministério Público. Nós temos que procurar, se não conseguimos, dentro da instituição, obter a resposta que desejamos, a resposta que está dentro da lei, nós temos que ir atrás dos órgãos de controle, nós temos que fazer com que esses órgãos cumpram o papel que lhe foi atribuído constitucionalmente. Temos que exigir a atuação desses órgãos. Não podemos nos conformar uma resposta que seja contrária com um descumprimento do papel que está previsto na lei. Como muito bem colocado aqui, somos nós que pagamos esses órgãos, eles existem para servir a população e é isso que nós devemos exigir deles. Então é fundamental que a gente procure isso, persista, buscando fazer com que a Constituição se concretize, com o que está previsto ali se concretize. E uma outra coisa que eu queria colocar, assim como a Constituição requer uma participação para que se concretize, esse espaço aqui, o espaço do Congresso Nacional, é um outro espaço em que somente com participação a gente consegue conquistar as coisas. A gente tem uma porta aberta aqui com os parlamentares que são parceiros, mas a concretização da luta, dos direitos e garantias, dos avanços, somente são possíveis se eles tiverem esse apoio. Se esse apoio se fizer presente, se as pessoas se organizarem e atuarem. É assim que funciona no regime democrático, é assim que se ganha força no diálogo, e é por meio do diálogo que se dá esse embate, felizmente, né? E é isso que a Constituição prevê. Então, assim, muito me preocupa, e eu digo muito isso, quando se banaliza esses espaços de decisão. Por exemplo, a banalização do Congresso Nacional, que é algo muito comum de a gente ouvir. Só que percebam uma coisa: aqueles que pregam a banalização do Congresso Nacional não viram as costas, estão sempre aqui presentes brigando pelos seus interesses. Então é falsa essa banalização. O Congresso Nacional é extremamente importante, é um espaço aberto, porque a população tem que entrar para reivindicar os seus direitos. Não se enganem, não caiam nessa falácia. Porque aqueles que pregam, aqueles que mais batem no Congresso Nacional, são aqueles que mais estão presentes aqui no seu dia a dia, defendendo os seus interesses. E é isso que a população tem que fazer, tem que se fazer presente, e isso funciona assim. Digo isso porque trabalho num órgão que cotidianamente está aqui no Congresso Nacional discutindo temas, e temas bastante sensíveis, como a questão da legislação penal, a questão do sistema penitenciário. E a gente percebe que a presença aqui, procurando os deputados parceiros, apoiando os deputados parceiros, muitas vezes faz a diferença. A gente nem sempre ganha, mas os poucos avanços que a gente consegue é somente a partir dessa participação e desse apoio aos nossos parlamentares. Obrigada, Marivaldo. Passar a palavra para a doutora Regina Barros. Bom, rapidamente. Primeiro eu queria salientar que nós não podemos, e aí queria culpabilizar os nossos pela falha dos que aqui não estão. Nós culpabilizar a gente é tudo que todo mundo faz. Quando pede que a gente se organize, se politize, hoje pediram para nós nos politizar. E aí eu fico sempre pensando, eu tenho um exemplo muito nítido, que é as práticas tradicionais chinesas. As práticas tradicionais chinesas foram incorporadas ao SUS como uma prática que hoje recebe custos do SUS. E eu faz anos que eu participo da Conferência de Saúde, nunca vi um chinês lá.
Então, essa discussão de organização, ela é para nós, assim como o Estado é laico, para nós. Essa discussão de dizerem que a culpa de nós não termos as leis cumpridas é nossa, de não nos organizar, é para nós. Porque, na verdade, os deputados todos sabem que são eleitos para não só fazer lei, mas para fazer cumprir as leis. E eles não cumprem a sua tarefa. Então, na verdade, quando a gente tem uma frente parlamentar de povos tradicionais de terreiro e que tem 2 participantes e que um sai e o outro fica, e que nem sequer os seus participantes vêm para trocar e aprender, mesmo que tenham os seus compromissos, é porque as questões que estão colocadas não são prioritárias. Então, na verdade, esta questão a gente tem que colocar, porque não é o fato de nós temos que... Essas são questões que nós temos que resolver internamente, não aqui. Nós temos coisas para resolver no nosso espaço. Agora, neste espaço público, por pessoas que nós elegemos, por pessoas que nós trabalhamos e construímos, eles têm a obrigação de vir aprender, já que não sabem fazer por nós. Eles que tinham que estar aqui. Podia não estar nenhum de nós aqui sentado, mas tinha que estar todos os deputados, porque está comprovado que nesses 500 anos eles não souberam fazer política. Não souberam traduzir, não souberam representar o nosso povo, não souberam defender a Constituição que eles mesmos construíram. Então, é eles que tinham que estar aqui sentados aprendendo com a gente. E eles têm que aprender e têm que saber que eles não são as autoridades que saem, que vêm, fazem o que tem que fazer, viram as costas e vão embora porque tem seus compromissos. Quem tem compromisso somos nós, que temos que trabalhar, se sustentar, que temos que pagar imposto, que temos que fazer milhares de coisas para garantir que um dos nossos esteja dentro dos bancos escolares. Portanto, meu povo, é interessante realmente colocar que nós precisamos de gente, sim, que defenda. E não precisa ser iniciado, não. Não precisa. Carrega a nossa indumentária, nós emprestamos. Muita da gente já comprou, já colocou. Pode vir, quero ver adentrar esse plenário todos os dias, vestido com uma roupa com um turbante na cabeça. E aí vão ter que assumir, porque queira ou não queira, é símbolo, mas é o símbolo que nos representa. Então, é necessário, sim, não nos culpabilizar, é necessário, sim, denunciar as comunidades terapêuticas que ganham muito dinheiro deste governo federal para botar os nossos que estão destruídos pelas drogas e para dizer que eles têm que abandonar a sua tradição e fazer deles escravos a vida inteira. É importante que nós denunciemos, e eu acho que a gente tem que fazer um acordo, sim, de denunciar o nosso país a nível internacional pelo crime de racismo ambiental, que invade as nossas casas, que tira o nosso direito de ter nossas nascentes, que nos mata intraútero, pedindo diminuição da lei penal, que não quer que a gente sequer tenha a opção de ser tradicional. Portanto, é importante, sim, que a gente resgate várias questões, que este seminário é um ganho. Um ganho que sempre vai ficar sempre a pergunta, né? Por que não foi uma audiência pública? Por que os bons se calaram frente àqueles que não queriam que isso fosse realmente legal? Porque, absurdamente, realmente, não é um evento da Câmara. É um evento nosso. Há de se ter um evento desta Câmara para colocar as questões em pratos limpos e nós podermos sair daqui realmente com um acordo colocado entre... Porque cada um que está aqui sentado, eles vão saber. Nas últimas eleições, nós aumentamos em muito o nosso voto. Nós também sabemos fazer conta. E, na verdade, a gente já elegeu alguns. E eu quero terminar parabenizando Mãe Lúcia, que hoje recebeu a notícia de ser aprovada na OAB e que, com certeza, será nossa juíza, será nossa defensora. Meus parabéns, mãe. Nós tivemos, então, a última fala. Eu vou passar para a CEPI, para que possa fazer as considerações nos próximos 3 minutos e para que a gente caminhe para o encerramento. Só lembrando que este não é um seminário promovido pela Câmara, ele é um seminário da CEPI, e que a Câmara apenas está cedendo o espaço e a frente parlamentar está participando dele e se comprometendo, inclusive, com as suas soluções e suas resoluções. Mas eu passo, então, a palavra para a Silvani, da CEPI, para que possa, então, fazer uso dela e fazer os esclarecimentos que achar necessário. Obrigada, deputada. Eu já vou começar agradecendo
sempre parceira, sempre que a gente busca estar aqui comprometida com as comunidades tradicionais e sempre à disposição para nos ajudar a encaminhar as questões aqui dentro do Congresso. Doutor Marivaldo, o senhor estava de férias e nós recorremos à sua secretaria pedindo um parecer sobre o projeto de lei que corre nesta casa, criminalizando prática tradicional de matriz africana. Sua equipe elaborou uma excelente nota técnica e nos encaminhou, colocando por que esse projeto de lei é inconstitucional. Documento precioso que eu estou me comprometendo aqui a enviar para quem eu ainda não enviei, porque é um documento precioso. Então, eu agradeço ao senhor e estendo o agradecimento à sua equipe, que nos atendeu prontamente, embora o senhor estivesse de férias. Doutora Maria Eliane, transmita à doutora Débora Duprá o nosso agradecimento pela parceria sempre que precisamos também. O Ministério Público tem estado à disposição. Embora, concordando com a mãe Lúcia, essas lideranças precisam formar diversos segmentos do Ministério Público. O caso que nós tivemos recentemente de uma promotora pública em Petrolina, que disse a uma mãe: se a senhora usar um pombinho sequer no rito, eu vou mandar prendê-la. E chamou uma audiência pública. E nós tivemos que nos articular, assim, correndo, produzimos um documento com a ajuda da doutora Regina Nogueira e encaminhamos, colocando a nossa posição e pedindo ao Ministério Público que reconsiderasse o que tinha sido colocado. Revertemos parcialmente, porque agora ela quer que todo mundo use bota, luva e não sei o que mais nos ritos, né? Ou seja, quer impedir que o axé se transmita ali, né, no momento do rito. Não é o frigorífico, não é um matadouro, não é um açougue. Então, acho que ela cometeu mais um equívoco que a gente vai ter que dialogar. Eu queria dizer a todas as pessoas que estão aqui, firmes, que vieram de vários lugares do país e vieram do entorno, da importância que tem essa participação sempre que a gente convida, essa confiança ainda no Estado, a despeito de toda essa violência que o Estado impetra contra as tradições de matriz africana. Mas eu tenho que agradecer que todas as vezes que a gente chama, vocês nos atendem, contribuem, elaboram, criticam, puxam a orelha. Mãe Lúcia puxou minha orelha hoje firme. Gente demais falando e nós falando de menos, né, Mãe Lúcia? Eu entendi o recado e vou considerar isso com certeza. Rapidamente, deputada, um internauta perguntou sobre ações mais concretas, né? Além do que a Regina colocou, do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável para comunidades tradicionais de matriz africana, e que ela tem participado junto com outras lideranças aqui do processo de elaboração e tem acompanhado a nossa briga cotidiana com os ministérios para que encampem a pauta, para que estabeleçam metas concretas. E, felizmente, temos avançado na medida daquilo que o racismo permite que a gente avance, né? Com certeza vamos avançar muito mais futuramente. Mas eu queria também dizer que a CEPIR, ela tem trabalhado nos últimos anos com formação de defensores públicos, até o ano passado, para a pauta quilombola. Este ano, por orientação da ministra, nós incluímos também a formação de defensores públicos para lidar com as tradições de matriz africana e para lidar com os povos de cultura cigana. Tivemos uma edição no Maranhão. No próximo ano, nós pretendemos ter uma edição em cada região do país de formação para defensores públicos com essas 3 pautas. Queria dizer também que a ouvidoria da CEPIR ela está sendo estruturada. Provavelmente, em 2013, nós já teremos um disque denúncia. Houve uma certa dificuldade, porque a compreensão da Anatel é de que um disque denúncia de racismo não é emergência, portanto, não poderia ser gratuito. Mas me parece que isso também já está equacionado
e a gente deve ter em 2013 um Disque Denúncia funcionando com uma equipe melhor estruturada para poder dar seguimento a todas as denúncias de violência que chegam para nós diuturnamente. Eu disse aqui na mesa que vimos na internet uma casa em Salvador que vai ser despejada. Logo em seguida, o secretário da Igualdade Racial da Bahia me ligou pedindo socorro, pedindo ajuda para ver como barrar a decisão de se desapropriar aquela casa. Mapeamento é a grande demanda que nos chegam cotidianamente. E está no Plano de Desenvolvimento Sustentável, está nas metas da CEPI para o PPA, está nos pedidos que nós enviamos aos parlamentares de emenda parlamentar, essa prioridade de mapear, de fazer um levantamento socioeconômico, cultural, que dê indicadores para balizar as políticas públicas. E aí a gente conta, sim, com a continuidade dessas parcerias todas, para criar aquilo que a ministra chamou no Pará de uma rede de defesa e de enfrentamento permanente à violência racial. Obrigada. Muito obrigada, Sibani. Nós estamos chegando ao final desta mesa. Eu queria agradecer muito a presença de todos que contribuíram com essa discussão e dizer que nós fomos provocados para que possamos dar cabo de algumas tarefas e alguns desafios. Eu queria primeiro dizer que é a primeira vez que nesse congresso que eu tenho notícia, existe uma frente parlamentar em defesa das comunidades tradicionais de terreiro. Isso nunca ocorreu aqui no Congresso Nacional. É a primeira vez. Nós temos uma frente parlamentar em defesa das comunidades tradicionais de terreiro. Nós não estamos falando de comunidades tradicionais de forma ampla, para na amplitude se invisibilizar. Nós estamos falando de uma frente parlamentar de comunidades de terreiro. Essa frente teve a assinatura de 171 parlamentares para que ela pudesse se construir. Ela tem um estatuto e tem um caráter, como todas as frentes, pluripartidário. Ou seja, tem parlamentares de todos os partidos. Nós temos na coordenação dessa frente o deputado Sarney Filho, do Maranhão, o deputado Domingos Dutra, do Maranhão, o deputado Vicentinho, de São Paulo, o deputado Amaury Teixeira, o deputado Nelson Pellegrino, alguns deputados que compõem essa frente parlamentar de defesa das comunidades tradicionais de terreiro. Ela é um instrumento primeiro para tirar da invisibilidade, porque os terreiros foram sendo invisibilizados. São espaços de acolhimento, espaços de resistência, mas foram sendo invisibilizados e empurrados para fora das próprias cidades. Então, portanto, eles foram sendo jogados para longe daquilo que pudesse ser visto pelos próprios olhos. Por isso, uma das questões que nós queremos discutir é a questão fundiária. Nós não podemos, e temos uma igreja em cada esquina deste país, e os terreiros são invisibilizados, os tambores são emudecidos, os tambores não podem ser escutados. É inadmissível que isso volte a ocorrer, ou que isso continue ocorrendo. Por isso é preciso discutir a questão fundiária, considerando-se que não são apenas religiões. Mas se fossem religiões, já seria suficiente para que nós tivéssemos a possibilidade de acesso e os territórios para que nós pudéssemos exercer essa condição humana de dialogar com o divino. Mas são comunidades tradicionais, e é a história brasileira. O Brasil sofreu um movimento eugenista extremamente violento no começo do século XX. Havia no começo do século XX, inclusive, a discussão de esterilização daquelas que seriam consideradas as raças menos nobres do nosso próprio país. Houve um processo de imigração que teve uma conotação extremamente purificadora, entre aspas, ou embranquiçadora da própria raça, para que nós tivéssemos imigrantes, para o Brasil ficar mais branco, porque o branco seria aquilo que seria aceitável e os modelos de perfeição. Então, portanto, nós temos essa história no nosso país. E essa história no nosso país precisa ser rompida e precisa ser reestruturada e reescrita, porque tem razão, quando aqui foi dito pelo Jairo, que nós temos uma
eliminação e um assassinato ontológico do outro. Quando nós permitimos a intolerância, o desrespeito religioso, nós estamos permitindo que o outro seja eliminado enquanto ser humano, seja desumanizado. E por isso nós temos uma sociedade extremamente violenta. Uma sociedade que assassina por volta de 40 a 50 mil pessoas, jovens e negros, na sua grande maioria, é o extermínio de uma raça todos os anos. Se nós não colocarmos na agenda do país, como centralidade, a defesa dos direitos humanos, do direito à religiosidade, do direito a que todas e todos possam viver sem dor em ser negro, sem dor em ser homossexual, sem dor em ser mulher, sem dor em ser filho de santo. Ou seja, se nós não trabalharmos isso com centralidade, nós vamos saciar a fome de pão, mas não vamos saciar as outras fomes que o ser humano tem, porque o Brasil está deixando a fome para trás. Mas existe uma fome de paz, de justiça, uma fome de beleza que é absolutamente concreta e que não há respostas nesse sentido. Por isso eu digo que é absolutamente central que o governo assuma e o parlamento, o Estado assuma a centralidade da agenda de direitos da pessoa humana. Quando nós reconhecemos as comunidades tradicionais de terreiro, estamos reconhecendo nossa história, nossa negritude, estamos reconhecendo o outro. E todas as vezes que a gente enfrenta uma discriminação, nós enfrentamos todas as discriminações, porque a gente reconhece o humano. Todas as vezes que a gente enfrenta a discriminação contra a comunidade LGBT, contra, enfim, qualquer segmento historicamente ou culturalmente vulnerabilizado na nossa sociedade, nós estamos enfrentando todas as sortes de discriminação, porque estamos reconhecendo a existência do outro enquanto outro igual em direitos. Por isso, nós vamos aqui lembrar a sugestão que foi feita pelo Jairo, e nós estamos encaminhando para a CEPI, para que haja uma recomendação ao MEC acerca dos cursos de teologia. Nós precisamos fazer um diálogo, penso eu, com o Ministério Público, com a Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, para que nós possamos implementar a lei que fala da história da África, que tem que ser dita nas nossas escolas. Isso já é lei. Isso já é lei. E história da África é história da África com tudo que ela carrega, inclusive com a mitologia. Nós não estudamos a Grécia sem estudar a sua mitologia. Nós não estudamos Roma sem estudar a sua mitologia. Como é que é possível estudar a África sem estudar as suas expressões religiosas e as religiões que não podem ser ditas? Os orixás não podem ser falados dentro de sala de aula, porque há uma reação de parte da comunidade e é preciso que o Estado se fortaleça. Veja, se o Estado reconhece que existe uma vulnerabilidade, é tanto que se criou uma CEPIR, uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, então se diz que há uma desigualdade racial. Se o Estado reconhece que as comunidades tradicionais de terreiro e as religiões de matriz africana sofrem com a discriminação expressa de várias formas, então significa que o Estado tem que atuar nessa perspectiva. O sentido, por exemplo, da Lei Maria da Penha é um sentido de reconhecer uma assimetria, e por isso o Estado, ele empodera, fortalece e se impõe nessa relação para desconstruir a violência doméstica. Portanto, as ações que provocam lesão, elas não independem da vontade da própria vítima. Então, portanto, com esse processo, é importante que nós possamos ter uma legislação mais apurada. Eu sei que a lei por si só não resolve tudo. Olha, o Drummond, e os poetas eu acho que quase sempre têm razão, mas o Drummond ele fala que as leis só não bastam, porque os lírios não nascem das leis, diz o Drummond. Mas o mesmo Drummond diz que uma flor pode brotar do meio do asfalto. Isso significa que se as leis por si só não são suficientes, elas precisam ser apropriadas, o povo precisa se apoderar delas e utilizá-las. Elas são instrumentos pedagógicos e são instrumentos também de busca dos direitos. Então, por isso é preciso que nós trabalhemos na perspectiva de uma lei que possa responsabilizar todas as discriminações, ou seja, de origem religiosa.
de origem religiosa. Os casos que chegam aqui, pessoas que não podem vestir a sua indumentária, que não podem homenagear Oxum no dia de Oxum, que é quinta-feira, que não podem homenagear Xangô, que não podem homenagear Oxalá, que não podem vestir branco na sexta-feira, porque senão são discriminadas. Então, portanto, é preciso que quem discrimina seja responsabilizado, inclusive pecuniariamente. Se há um restaurante, se há um comércio que discrimina, como nós temos tantas denúncias nesse sentido, é preciso que ele seja responsabilizado. Então, nós vamos trabalhar numa legislação para punir toda a discriminação por opção religiosa, considerando-se ainda que as religiões de matriz africana nem sempre são opções. Sempre são destinos, missões que os orixás impõem aos humanos para que possam, enfim, trabalhar no bem comum. E, por fim, uma sugestão do Marivaldo, que a gente está trabalhando, nós queremos conversar com a CEPI para que nós possamos chamar uma reunião com os seguintes atores: a Defensoria Pública, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público, o Ministério da Justiça, a CEPI, a Frente Parlamentar e entidades que congregam e que representam as comunidades tradicionais de terreiro. Para que a gente, com este grupo, nós possamos trabalhar naquilo que foi falado pela mãe Lúcia de Oxum, ou seja, a necessidade da gente construir políticas de formação para os operadores de direito. A Secretaria de Política para as Mulheres recentemente fez um seminário, um curso para delegados ou delegadas, para que se apropiem da Lei Maria da Penha. Nós precisamos fazer isso. E precisamos ainda, eu acho que tem razão, chamarmos o Ministério da Saúde, da Educação, porque e do Meio Ambiente. E da saúde, fundamentalmente, pelas discussões cristãs, religiosas, e não só, mas pelos espaços de fala também. As comunidades tradicionais de terreiro são instrumentos auxiliares da saúde do povo brasileiro. E o MEC, porque nós precisamos implementar, inclusive, a lei que obriga o estudo da África nas nossas escolas. Então, nós, junto com a CEPI, vamos ver se a gente chama essa reunião ainda para este ano, que é uma reunião onde a gente possa trabalhar na perspectiva de construir uma outra contraposição e formar os operadores de direito. Mas, olhe, esse Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Este, que é um alimento direito sagrado, que é uma pesquisa, inclusive com a CEPI, pontuando algo que eu acho fundamental, foi falado pela Silvani, que é o censo. Nós precisamos saber onde estamos, quantos somos, enfim, e como vivemos. É preciso que isso esteja mapeado e a CEPI tem trabalhado. Mas isso são progressos de atuação do próprio Estado, do governo, que tem sensibilidade e que sabe o valor e o respeito tem que ser promovido às religiões de matriz africana. Então, com esta reunião, nós iremos, eu digo, é uma reunião de trabalho, não é um seminário, não é uma audiência pública, é uma reunião de trabalho. Podemos chamar também o Ministério da Comunicação, mas o que nós queremos aqui, essa reunião, ela teria como centro maior a questão dos operadores de direito, o Ministério Público, a Defensoria, os delegados, as delegacias, as polícias. Nós podemos fazer vários temas, mas seria um grupo de trabalho para a gente começar a discutir ações e não fazer porque uma audiência pública ela é um espaço de discussão importante, sem nenhuma dúvida, seminário também, mas aqui seria mais um grupo para trabalho mesmo. Alguém falou de GT daquilo, GT de lá, GT de cá, tal, mas não tem jeito de trabalhar uma política efetiva que, se não for intersetorial, se não envolver todos esses segmentos. Então, por fim, dizer que a natureza agradece as religiões de matriz africana, onde tem terreiro, particularmente terreiros de candomblé, as árvores são preservadas, a mata é preservada, a mata é sagrada, os rios são preservados, não existe destruição de nascente, não existe poluição de espaços da água, porque a água é fundamental como elemento básico da construção e da nossa percepção na nossa própria condição humana. Por isso, é nesse sentido que nós
agradecemos a presença de cada um e cada um de vocês, agradecemos a CEPI, que nos deu a oportunidade ao Congresso Nacional de abrigar esse seminário, ou seja, um seminário da própria CEPI, mas que nos deu a oportunidade de estar esta tarde com vocês. Em nome da frente, dos deputados Amauri, que esteve, o deputado Edson, que aqui esteve também, em nome da frente, da coordenação da frente, o deputado Jean Willis, que também faz parte da frente, que inclusive é filho de santo, deputado Valmir Assunção, também da Bahia. Enfim, nós temos vários deputados que fazem parte dessa coordenação e que eu os represento neste momento. E com essas palavras, e mais uma vez agradecendo muito a presença de cada um e cada um de vocês, pedindo as minhas bênçãos e a proteção que nós temos que ter de Oxum, mas a proteção de todos os orixás, de todos os deuses e deusas, eu encerro esta mesa deste seminário.